Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. A paz do Senhor aos nossos corações, nesta quinta-feira, dia 4 de março. Eu os convido para a terceira das 6 exposições que eu propus fazer sobre a soberania de Deus e as nossas orações, a partir de reflexões sobre o livro Deus Soberano, de A.W. Pink, editora Fiel, e à luz da teologia bíblica reformada, tendo por base primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, Deus, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele, Deus, nos ouve. Em nosso primeiro encontro, terça-feira agora, dia 2, na pastoral também, eu disse que nada que façamos muda, altera os decretos divinos, ou suas resoluções, porque os decretos de Deus são resoluções que ele tomou a fim de que sejam cumpridas ou realizadas na história do mundo os seus desígnios eternos, que foram instituídos por ele, Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus criador de tudo e de todos, soberano Senhor, imutável. Conforme nos lembra Jó 23, 14 e 15. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim, e tem muitos outros planos semelhantes. E logo depois, o mesmo Jó, ouvindo o discurso do Senhor, diz o seguinte sobre a grandeza, o poder e a majestade do Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum de seus planos pode ser frustrado. Então Deus, queridos, é absolutamente imutável para ter seus planos atrapalhados por quem quer que seja. Isaías 14, 24 a 27 afirma: o Senhor Deus dos exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Pois esse é o propósito do Senhor dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-lo recuar? Isso foi no primeiro encontro. Acrescentados algumas coisinhas. No nosso segundo encontro dos 6, que também foi na terça-feira, dia 2, na mensagem, reiteramos o que dissemos no primeiro encontro e acrescemos que os desígnios de Deus, os seus propósitos eternos, são, na verdade, instituídos por Deus, com ou sem as nossas orações, eles se darão como instituídos por Deus. Ou seja, do jeito que Deus instituiu os seus decretos, com as nossas orações ou sem elas, eles vão acontecer de qualquer jeito. A nossa oração não muda o decreto de Deus. Deus não é um camaleão que muda seus propósitos, muda sua soberana vontade para nos atender. Deus nos atende à luz de sua perfeita, boa, agradável, santa e soberana vontade. Ponto. Então, hoje, ainda sobre ser óbvio que pouco ou nenhum consolo se pode alcançar em orar a um Deus que, como um camaleão, que muda diariamente de cor, muda de vontade, de humor, de propósito, eu quero levá-los a examinarmos algumas razões pelas quais Deus nos mandou que orássemos. Porque a pergunta continua. Peraí, pastor, se a nossa oração não muda o desígnio de Deus, não muda o propósito de Deus, não altera a vontade de Deus, por que orarmos? Primeiro, porque a oração foi instituída para que o próprio Deus seja honrado. Deus requer que reconheçamos que Ele é, de fato, o alto, o sublime, que habita a eternidade, como diz Isaías 57, 15. Por exemplo,
Ao orarmos para que Deus liberte um miserável pecador de sua ira vindoura, nós reconhecemos, como diz Jonas 2,9, que ao Senhor pertence a salvação. Ao suplicarmos que Ele abençoe a pregação do Evangelho até os confins da terra, nós declaramos e reconhecemos que Ele é quem age no mundo inteiro. Então, oramos em primeiro lugar porque Deus requer que reconheçamos o seu domínio universal. Segundo, nós oramos, mesmo que a nossa oração não mude o decreto de Deus, porque Ele requer que o adoremos. E a oração é um ato de adoração. A oração consiste em prostrar-se a alma perante o Senhor. A oração é o invocar o grandioso e santo nome de Deus. A oração é o reconhecimento da bondade, do poder, da imutabilidade e da graça de Deus. Também é o reconhecimento da soberana vontade dele e da soberania divina, confessada e admitida quando nossa vontade se submete à sua santa, perfeita, agradável vontade. Terceiro, mesmo a nossa oração não alterando o desígnio de Deus, nós devemos orar porque Deus requer que oremos, porque a oração redunda na glória dele. Oramos reconhecendo que dependemos dele. Dirigimos humildemente nossas súplicas a ele, nos entregando ao seu poder e à sua misericórdia. Buscamos as bênçãos da parte de Deus, reconhecendo que ele é o autor e a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Por isso oramos. Quarto lugar, mesmo que as nossas orações não mudem os desígnios eternos de Deus, oramos porque a oração foi designada por Deus a fim de ser uma bênção espiritual para nós. Porque ela é um meio para o nosso crescimento na graça do Senhor. A oração foi planejada por Deus para nos humilhar, no sentido de que ela consiste em que nos cheguemos à presença do Senhor, tendo consciência de sua sublime majestade, de sua absoluta santidade, que por si só deve produzir em nós o reconhecimento de nossa insignificância e dignidade. Nós somos seres imperfeitos que buscamos um ser absoluta e totalmente perfeito. Nós somos pessoas pecadoras que nos dirigimos em oração a um Deus absurdamente santo. Aliás, santo, santo, santo. É uma declaração da perfeição de Deus. Nós somos pessoas infinitas que procuramos nós somos pessoas finitas que procuramos o ser infinito. Tremendamente infinito. E quinto, a oração foi designada por Deus para nos ensinar o valor das bênçãos que nós procuramos da parte dele. E que nos dá ainda maior alegria quando ele nos concede aquilo que pedimos. A oração foi designada por Deus a fim de que procuremos da parte dele as coisas que necessitamos. E a nossa alegria se dá quando ele responde favoravelmente às nossas necessidades. E isso só se dá quando as nossas necessidades estão exatamente dentro da vontade dele. Lembrando que a sua vontade é perfeita, é boa, é agradável e é santa. Então nós não oramos para Deus mudar o seu propósito. Nós oramos porque precisamos dele. Nós oramos porque isso o honra, o dignifica, o glorifica e nos mostra quem somos e diante de quem pedimos. É por isso que mesmo não mudando o desígnio, nós oramos. Sua bênção esteja sobre nós. Amém.